Olá, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje contribuindo com este grupo. Quero dizer que fui convidada pela Manuela, meu nome é Maria Madalena Martins, sou psicóloga e também venho buscado nos últimos anos conhecer um pouco mais sobre a importância e os efeitos dos óleos essenciais na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Hoje quero falar mais especificamente para você, que é mãe, que é vó, que é pai, de uma criança com síndrome, qualquer deficiência, ou mais especificamente hoje estamos falando sobre crianças com espectro autista. Eu sei que muitas vezes parece que falar da importância de cuidar de quem cuida parece algo um pouco distante da nossa realidade. E quando eu falo aqui, eu quero lembrar que não estou falando especificamente somente para mães que cuidam dessa criança. Eu incluo aqui também os pais. Embora muitas vezes, uma grande maioria desses pais, logo depois do diagnóstico de qualquer síndrome, e mais especificamente hoje do autismo, esses pais abandonam suas famílias. Talvez não abandonam porque queriam abandonar. Algumas pesquisas apontam que a grande maioria não consegue lidar com a frustração de ter perdido aquele filho idealizado. Mas também hoje quero falar para você que é avó, você que cuida, professor que no dia a dia, um educador que no dia a dia lida também com essa criança com aspecto autista ou qualquer outra síndrome, ou qualquer outra dificuldade, qualquer outra deficiência, a importância da gente cuidar um pouquinho mais da gente, cuidar de quem cuida. Eu sei que não é fácil. Não é fácil lidar com as deficiências, não é fácil aceitar muitas vezes, e nem tão pouco é fácil tirar um tempinho pra gente. E quando eu falo de tirar um tempinho pra gente, é a gente identificar quando é que já está interferindo na nossa vida, na nossa qualidade de vida, essas questões, porque talvez a gente nem perceba, mas às vezes aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquela pressão que insiste em subir, aquela glicemia que muitas vezes está descontrolada, talvez a razão seja essa. Porque a gente cuida demais daqueles que estão à nossa volta, dos nossos filhos, nossos pais, ou quem quer que seja que a gente tenha o cuidado, a preocupação e a responsabilidade, e a gente não cuida da gente. Só que nós precisamos estar bem para que os nossos filhos ou aqueles com quem a gente se preocupa fiquem bem também. É preciso que a gente primeiro identifique o que não está legal em mim e o que eu posso fazer para mudar essa situação ou essa condição. Muitas vezes a gente precisa simplesmente perceber à nossa volta quem é que pode nos auxiliar. Eu sei que muitas vezes esses cuidadores não têm uma rede de apoio. Às vezes moram longe da família, ou às vezes a própria família não se dá conta da importância de se dedicar um pouquinho. Eu sei também que muitas vezes a gente subestima a capacidade dos outros de cuidarem tão bem quanto a gente. Parece que não vão entender, não vão cuidar, ou então não vão cuidar tão bem como a gente cuida. Mas nós precisamos deixar um pouquinho às vezes, mesmo que não vá cuidar tão bem como a gente, mas tirar um tempinho pra gente. E às vezes são coisas simples. É meia horinha para tomar um chá descansada. É um exercício, porque a gente também precisa de uma atividade física no nosso dia a dia. Fazer uma caminhada sozinha, escutar uma música, tirar um momento para o lazer da gente, para assistir um filme, quem sabe uma série,
Nós precisamos desse tempo pra gente. Então, às vezes, nós podemos procurar alguém da família que goste, que se identifique, que seja um pouco mais dedicado, às vezes, para nós, que seja o nosso anjo da guarda e que possa nos auxiliar naqueles momentos de dificuldades. Ou aquele momento que aquela criança está na escola, está sendo cuidado por outras pessoas, quem sabe eu não tiro um pouquinho desse tempo, pelo menos 1, 2 vezes por semana, para fazer algo que eu gosto, que me dê prazer, que me dê um pouco de alegria. Às vezes uma atividade bem simples, como colocar uma música e dançar, ou fazer algum exercício que eu goste, um yoga, uma meditação, ou às vezes só deitar na cama e ficar olhando no celular as mensagens, ouvir algum vídeo legal que eu gosto, coisas que me dê prazer, que me dê alegria, que me desligue um pouco do dia a dia e das preocupações. Mas nós precisamos desse tempo. Nós precisamos nos dedicarmos um pouco mais. A Manuela, que eu digo, ela é mãe de 3 crianças e dentre elas tem uma criança com espectro autista, outro TDAH, é professora, é esposa, é dona de casa, né? Olha quantas coisas, quantas tarefas, quantas responsabilidades. E quem vai na escola muitas vezes para resolver uma situação é a mãe. Porque parece que é ela que sabe de tudo. Ela que vai conseguir resolver, ela que vai conseguir explicar melhor, ou ela que vai poder chegar lá e auxiliar aquela professora que não está conseguindo lidar com aquela situação. Mas é preciso que se tire um tempo pra gente, para fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes um curso. Tenho tanta vontade de fazer um curso diferente, praticar alguma atividade, um crochê, algo que eu sempre quis. Talvez seja esse o momento. Mas é preciso que a gente se dê conta disso. Porque se a gente deixar, a gente vai se sobrecarregando e não tira um momento para mudar um pouquinho a nossa situação, a nossa condição, ou para cuidar da gente, que é o tema específico desse momento. É preciso também que a gente identifique algumas questões. Às vezes, algumas doenças vão surgindo porque a gente vai somatizando. Aquela dor de cabeça que surge, que parece ser uma coisa banal, pode ser oriunda de uma gastrite severa. Pode ser uma enxaqueca que está se instalando ali devido a um grande estresse. Às vezes aquela vontade de ir para o quarto e ficar sozinha e chorar é um indicativo de que você está com depressão. E o que você pode fazer para mudar isso? Porque às vezes nós precisamos buscar o auxílio também de outras pessoas especialistas, conversar com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, e por que não? Às vezes eu escuto muitas pessoas dizerem, eu não vou procurar um psiquiatra, eu não sou louca, eu não sou louco. Mas o psiquiatra, ele não é para pessoas que já estão numa condição de loucura. O psiquiatra é para prevenir a loucura, para a gente não chegar ao ponto de cometer alguma loucura na vida. É para isso que eles estão ali, para nos auxiliar, para nos medicar muitas vezes. Quantas mães que eu escuto que não conseguem dormir? E às vezes um simples medicamento, um hormônio do sono, como a melatonina, por exemplo, ou mesmo um óleo essencial que nos ajude a regularizar o sono. Às vezes um olhinho que a gente passa suavemente na pele, que a gente consegue sentir e aquilo vai nos acalmar. Há uma infinidade de óleos hoje e chás naturais que nos auxiliam muito no nosso dia a dia. Eu tenho estudado muito nos últimos anos sobre os chás, sobre os óleos, porque eu acredito ainda que a natureza ela foi constituída
para ser favorável à nossa vida, para nos auxiliar, para nos ajudar. E por isso que eu tenho buscado muito conhecimento, entendimento, porque a gente está vivendo muito numa era da praticidade. E quando a gente vive muito nessa coisa de pegar tudo pronto, tudo prático, a gente acaba buscando muito nas farmácias a alopatia, os remédios que já estão lá prontinhos, encaixotados, em comprimidos, em gotas, porque a gente quer fazer tudo muito rápido, ou porque a gente quer uma cura muito rápida. E às vezes não é assim que funciona. E a gente vai ficando cada vez mais doente. Porque se a gente perceber hoje, quando você toma uma medicação para uma dor de cabeça, ela prejudica o estômago, o intestino, o fígado. Quando você toma uma medicação para qualquer outro tipo de dor ou de infecção, você acaba prejudicando outro órgão do organismo. Por isso que cada vez mais a gente está buscando aquilo que é mais natural, aquilo que nos faz bem, sem prejudicar o nosso organismo. Uma alimentação às vezes um pouco mais adequada, e existe aí uma série de especialistas, nutrólogos, naturólogos, nutricionistas, que podem nos orientar. Existem alguns alimentos, inclusive, que fazem bem, ajudam no desenvolvimento dessas crianças com espectro autista. E nos auxiliam também, porque existe um momento que a gente precisa parar e ver que como a gente está fazendo não está dando certo. Inclusive, alguns dias atrás, precisei procurar ajuda, porque estava cada vez mais aumentando o peso, a menopausa acaba nos levando para isso, e eu precisava fazer uma mudança na minha vida, mudança de hábitos alimentares, mudar a minha alimentação, procurei uma academia, né? Preciso exercitar, fazer uma atividade. O sedentarismo muitas vezes vai nos causando uma série de problemas, de transtornos, de doenças. E quem cuida precisa ser cuidado. Por isso que hoje eu quero pedir para você que está assistindo, que está me ouvindo, que está acompanhando esse grupo, que aliás durante toda a semana, né, quero parabenizar as pessoas que se envolveram, que ajudaram a organizar, muito tema bom, interessante, sobre o autismo, sobre a aromaterapia, e o quanto que a gente aprende, todo dia é um aprendizado. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você saiba muito, por mais que você seja especialista em alguma coisa, sempre tem um espacinho para a gente aprender um pouco mais. E esta semana toda eu percebi o quanto de conteúdo que a gente teve para ler. Claro que precisa ser aprofundado. Algumas pessoas talvez não tenham tido tempo suficiente para estudar tudo, para ler tudo. Mas eu acredito que vai ficar ali no grupo e que as pessoas vão poder, ao longo dos próximos dias, estar... Eu gosto sempre de estar voltando e lendo novamente. Porque às vezes a primeira vez que a gente lê, a gente não consegue compreender tudo. Eu gosto de ler várias vezes, ouvir um vídeo várias vezes, uma palestra mais de uma vez, porque é a oportunidade que a gente tem de conhecer mais, de buscar mais. E nós, cuidadores, precisamos estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa ver o que é bom para nós. O que está me prejudicando a minha vida no meu dia a dia? O que não está me fazendo bem? Em que eu posso melhorar para que eu possa ajudar, auxiliar cada vez mais o meu filho que eu tanto amo, ou as pessoas que eu cuido? Eu sei que eu poderia ficar aqui por muito tempo falando e gostaria até de falar muito mais, mas eu quero, sobretudo, dizer para você que bom que você existe, que bom que você está aqui, que bom que você se deu a chance e a oportunidade de conhecer um pouco mais. E é importante que a gente procure essa identificação.
Às vezes conhecer outras mães, participar de algum grupo de mães ou de pessoas que convivem no dia a dia com essas deficiências, fazem com que a gente perceba que não é só a gente que está passando por isso. Ou às vezes quando a gente vai buscar a ajuda de um especialista e ele vai mostrar pra gente outros caminhos, outras formas que a gente pode para auxiliar, para nos auxiliar e para a gente também auxiliar aquelas pessoas que a gente cuida. Então, não deixe de participar dos grupos, quer seja de aromaterapia, grupos de mães de autismo, alguma associação, alguma coisa que agregue conhecimento, valor e que a gente se identifique. É muito importante isso. Quero agradecer a você que tirou esse tempinho para me escutar, para participar desse grupo. Quero agradecer a Manuela Camila pelo convite que me fez para estar presente hoje. Não pude estar presente pessoalmente, mas procurei assim colocar as minhas palavras, um pouquinho de apoio, de incentivo, para que você cuide mais de você. Vale a pena. A gente é muito especial. A gente é muito importante. Cuide de quem cuida. Então, cuide-se. Você merece. Um grande beijo no coração de todos vocês.